Estamos live. Aê. Bom dia, galera. Bom dia, Verinha. Bom dia, TM. Estamos aqui com mais uma live aqui que faz parte da programação do TI Online. Dessa vez aqui com as meninas do KTM representando o TI Itaquera, aqui da galera do Imperifa, que faz a gestão lá. Bom, se você não conhece o TI ainda, o TI é um programa de coworkings públicos municipais aqui da Prefeitura de São Paulo. Atualmente a gente está com 10 unidades em operação e 9 delas estão abertas, em horário reduzido por causa da pandemia, e vídeo agendamento, né? Você precisa acessar esses formulários de agendamento e agendar sua visita nesses espaços. Um desses espaços é aí onde a TM está, que é o TI Itaquera, é bem legal. Vale a pena conferir lá para trocar uma ideia com as meninas. Se você quiser qualquer informação ali a respeito do TEIA, você pode entrar no site www.adesampa.com.br/TEIA, que lá tem todas essas informações de localização, para você ver qual TEIA é mais perto da sua casa. É importante lembrar também que os TEIAs, eles são bem diferentes, né, na infraestrutura deles. Então, você pode ter um TEIA que atenda mais suas necessidades do que outro, lá tem todas essas informações, assim como esse link de agendamento. Então, se você é MEI, formalizado ou não, e você precisa de alguma orientação para o seu negócio, você pode entrar em contato com a gente da Adesampa, por nossos canais de atendimento, telefone ou e-mail, a gente vai deixar aqui nos comentários também. E é isso, mais uma vez agradecer aqui a TM, agradecer a Verinha aqui, bom te ver, Verinha, de novamente, uma super parceira, a gente aqui do TEI e da Adesampa. Tenho certeza que vai ser uma troca muito boa aí, Verinha tem muita coisa boa para falar, galera. É isso, meninas, muito obrigado, vou deixar com você aí, TM, mediando. Obrigada, João. Tchau, tchau, bom dia. Obrigada, João. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos na nossa live. Essa live está sendo realizada pelo TI Itaquera, com uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, a Adesampa. O tema da nossa live de hoje é geração de renda para empreendedores criativos. Quem falará sobre esse assunto será a nossa querida Verinha Curado, articuladora sociocultural e empreendedora criativa. Verinha, nos conte um pouco sobre a sua trajetória. Oi, obrigada. Antes de tudo, eu queria agradecer. Mas antes de agradecer, eu queria fazer a minha autodescrição, né? Porque é importante para a gente pensar nessa questão de quem está somente nos ouvindo, né? Principalmente as pessoas que têm baixa visão ou têm alguma questão de deficiência visual. Então, eu sou uma mulher pequenininha, né, por isso que as pessoas me reconhecem mais como Verinha, não como Vera. Eu já fui barrada num prédio, quando me apresentei como Vera, não me deixaram subir, então, Verinha. Desenvolvo caixa de gestão, sou uma mulher de cabelos até o ombro, meio desfiado, e atrás de mim tem um banner do cachê com algumas informações sobre o cachê, hashtags que a gente acaba utilizando, dignidade de viver da nossa arte, orgulho de ser artista. E agradecer, né, mais uma vez estamos com vocês. Vida longa, o TEI Itaquera, né, que veio fortalecer mais essa grande rede que é a Adesampa está organizando junto com os pequenos projetos e pequenos empreendedores, né, que tem se olhar na parte de empreendedorismo. E o cachê, olhei meu cabelo, eu sou produtora cultural de formação, de experiência, de trajetória, né, e ao longo da minha trajetória eu sempre fiz a ponte com os artistas nessa questão do empreendedorismo na minha vida desde pequena, né, resgatei uma memória de que aprendi as primeiras lições de empreendedorismo com meu pai, que era camelona lá na Paulista, no Conjunto Nacional, e pela essa aproximação com o empreendedorismo, eu fazia essa ponte com os artistas, né. Eu fui, por 12 anos, produtora do Grupo Bataquerê, que é um grupo da Zona Leste, e aí chegou um momento que eu pedi licença poética para poder me dedicar o cachê e para fazer, literalmente, acho que potencializar essa questão do empreendedorismo junto aos artistas era um impacto que a gente ia atingir muito mais, né, do que, lógico, eu ainda continuo fazendo produção, mas, assim, levar essa informação, essa tradução, né, esse entendimento do que é empreendedorismo para os artistas fazem com que a gente se aproxime e se fortaleça cada vez mais. E o cachê, ele vem com uma proposta da gente potencializar os artistas na questão de viver dignamente da nossa arte,
né? A gente sempre falo que as principais dores dos artistas que a gente levantou foi viver financeiramente, pela essa questão da estabilidade, o autogestão, né? E a questão do reconhecimento da sociedade em relação à profissão de ser artista, né? Então, essas 3 pontos a gente trabalha para a gente se fortalecer nessa caminhada aí. Ah, legal. Muito bom essa trajetória de vida. Parabéns, hein, por tudo isso. Obrigada. Verinha, então, vamos falar então um pouco sobre o nosso tema, né? Que Sim. É a geração de renda para empreendedores criativos. É muito doido, né? Porque os artistas, de modo geral, a gente brinca que a gente, como brasileiro, não foi educado a pensar financeiramente. Artista, muito menos, né? A gente não tem essa cultura, esse hábito de fazer. E aí, trazendo para essa questão de geração de renda, não é comum aos nossos ouvidos, enquanto artistas, a gente ouvir falar sobre isso, né? Então, o que é geração de renda de modo geral, né? Quando a gente joga no Google, a gente olha no YouTube esse termo, ele está muito vinculado a essa questão de oportunidade de trabalho, né? Formas de potencializar as pessoas a buscarem formas de renda, né? E além de que tem umas características, né? Essa questão de formação, para trazer informação sobre geração de renda, a questão de oportunidades de ter acesso a recursos, né? Porque não é simplesmente só ensinar, mas em si trazer essas informações. E aí, quando a gente traz essa realidade para os artistas, para os criativos, a gente ainda está se conhecendo nesse universo, né? Então, olhar o que é a geração de renda do macro, né? Eu costumo dizer que a gente tem que, a partir desse momento, cada vez mais depois da pandemia, a gente precisa olhar para o vizinho, né? Então, é olhar para outras formas do mercado, outras economias, outras áreas de que a gente não costuma, de uma certa forma, estar tendo acesso, e o que entender o que eles estão falando e, de repente, adaptar para a nossa realidade. Lógico que não dá para seguir, são coisas diferentes, né? E a postura, o consumo, a forma de chegar até a gente enquanto artista é diferente. Então, mas o que é isso e como que a gente se aplica a nós, né? Como que a gente tem acesso a isso? Quando a gente fala de geração de renda, que tem um programa, por exemplo, como o programa Juro Zero do governo, em parceria com o Sebrae, é uma oportunidade de a gente pensar em formas de captar recursos, né, de um incentivo fiscal, de incentivo financeiro para começar um processo de geração de renda. Só que nós, enquanto artistas, principalmente agora pós-pandemia, né, não estamos ainda na pandemia, para acessar esse programa, então o programa, depois de qualquer coisa a gente compartilha o link, você tem que estar com o nome limpo, né? Então, como é que, de repente, eu consigo acessar esse programa? Posso até fazer, porque o processo é o seguinte: você faz um programa do Sebrae, com uma determinada carga horária, onde ele vai te passar informação para você estar se preparando em termos de gestão, e você faz um plano de negócio, e aí você consegue o valor X para poder investir no seu processo, para poder pagar juros zero, em X parcelas. Só que para poder acessar isso, você precisa estar com o nome limpo, né? Então, quando a gente pensa num programa como esse, a gente olha que na nossa realidade, que a gente não tem estabilidade financeira, já não tinha, com a pandemia ficou pior ainda, a gente tem que dar um passo atrás. Então, assim, como é que, de repente, a gente busca informação ou processo para limpar o nosso nome, acessar um programa como esse e chegar aos recursos efetivamente, né? Então, dar um passinho para trás, de repente se aproximar um pouco mais dos programas, das oportunidades que o Serasa está fazendo para poder fazer esse programa, essa possibilidade de limpar o nome, e aí sim a gente acessar outras formas. Acho que é importante também de falar, sempre que a gente fala de geração de renda, está vinculado a geração de renda e trabalho, né? Então, não sei se essa questão é muito clara para a gente, mas a gente tem um impacto, a gente gera um impacto sem perceber na economia, né? A gente sabe, mas a gente não se apropria dessa informação. Por exemplo, uma camiseta do cachê, eu sempre já dei esses exemplos de uma certa forma com uma recorrência,
Para a gente fazer uma camiseta, a gente envolve 4 empresas, né? A gente tem o cachê que comercializa, o cara que faz o fotolito, a empresa que faz a estampa, a empresa que faz a camiseta e a prensagem. Então, só nisso, se a gente juntar todas essas pessoas que estão envolvidas, são pelo menos 15 pessoas que são empregadas por uma camiseta, né? Então, um questionamento assim, qual é o impacto econômico de geração de renda e trabalho que a minha arte, o meu processo criativo gera, né? De modo geral. Então, para a gente também se apropriar dessas informações para poder, de uma certa forma, ter mais propriedade e bater no peito e falar assim, eu tenho orgulho de ser, né? Porque a gente tem muita discriminação e muito preconceito em relação às nossas profissões, né? Então, a gente se apropriar um pouco mais dessa questão da geração de renda e trabalho que a gente acaba promovendo e que, de repente, a gente não tem tanto trabalhado, que é super importante, né? De modo geral. Sim, verdade. Entendi. Bem legal tudo isso, né, Verônica? Sim. Assim, isso que você fez gerou vários outros tipos de renda para outras pessoas, né? Sim, e a gente faz isso naturalmente e a gente não se percebe, né? E olha, quando a gente fala de territórios, né, que é muito característica dos TEIAs nos seus territórios, olha o impacto econômico que a gente acaba gerando, né, na contratação dos profissionais. Eu estou na Minha Mãe, na Moca, e atuo muito na Zona Leste, né? Principalmente no Espaço Cultural de Banquet, onde eu sou uma filha da casa. Quando eu vou fazer alguma ação física lá, eu não vou no mercado aqui da Moca e levo as coisas para lá, eu compro lá no território. Então, a economia gera ali, né? Então, cada um vai atuando dentro do seu processo e vai gerando essa economia. O que, de repente, a gente precisa se apropriar um pouquinho mais nessa questão de como, né, nossa atuação na parte criativa, na economia de cultura, de economia criativa, como que, de repente, a gente se organiza melhor para captar os recursos que são dados para nós, ou que não são dados, e a gente vai furando bolha e a gente vai acessando, né? Então, esse é o grande dilema nesse momento, né? Entendi. E hoje você trouxe alguns tópicos, né, para a gente estar tratando durante a live, né? Sim. Pode compartilhar, porque o que é essa listagem? Quando a gente, normalmente, enquanto artistas, a gente tem um perfil que a gente vai por alguns caminhos, né? Alguns vão mais para os editais, alguns vão para formas de vendas, né? Então, assim, existe uma listagem, o que eu vou trazer agora é uma listagem de possibilidades para a gente olhar, principalmente agora pós-pandemia, porque, de uma certa forma, a gente estava muito preso somente aos editais, né? E agora, nesse processo pós-pandemia, nesse formato híbrido, né? A gente consegue, de repente, olhar para o vizinho novamente, né? E pensar em outras formas de a gente captar recurso. O que é legal eu vou apresentar essa listagem, mas o que é legal da gente olhar para essa listagem e olhar para o nosso planejamento? Pensa que no ano são 12 meses, né? E tem várias opções para a gente captar essas modalidades, a gente atua nessas modalidades. Então, se eu sei que, de repente, o edital de cultura que a gente vou dar 2 exemplos, que é o VAI, que sempre acontece normalmente em começo do ano, o PROAC, que tem no meio do ano, né? Então, o VAI é no começo, modalidades que eu normalmente acesso e quero para ser contemplada, né, concorrer para ser contemplada, eu consigo meio me organizar antes para acessar esse processo. Imagine nos outros meses. Que formas de captação de recursos eu posso pensar para além dos editais acessar, né? Então, a ideia de trazer essa listagem é que a gente amplie a visão de formas de captar recurso para a gente promover essa roda de geração de renda, né? Para a gente não ficar preso num único só modalidade. Óbvio que quando a gente
amplia, tem um trabalho maior, né? Quando a gente pensa nas camisetas, né? O Caixa de Gestão tá para lançar, inclusive eu tô aqui, depois eu mostro para você, ó, Orgulho de Ser Artista, é a segunda série que a gente está lançando. Hoje é a primeira vez que estou com ela, então estamos fazendo um pré-lançamento. Lógico que tem uma demanda de ações que você vai ter que se desdobrar. Então, a gente tem que fazer a camiseta, tem que pensar na entrega, na forma de captar recursos, de vender, de entregar. Então, assim, tem uns corres específicos da área, né? Então, mas me dá uma segurança. Se, de repente, no mês de janeiro ou no mês de julho eu não conseguir acessar o edital, não foi contemplada, tem outras formas que a gente, de repente, pode trabalhando em paralelo aos pouquinhos, e é um processo de aprendizagem também para a gente, que vai dar um pouco mais de estabilidade nessa questão de captação de recursos e de sustentabilidade financeira, né? De compartilhar. Tudo bem até aqui? Tô falando... Não, tá legal, tudo bem. Pera lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Ok. Perfeito. Aqui é uma listagem simples de várias modalidades de captação de recursos, né, para a gente ter como noção. De repente todo mundo já ouviu falar ou tem uma noção, mas aqui a gente organizou uma forma de listagem mesmo, só para trazer, que vai de tanto para público, quem paga, né? Então a gente pensa, quem paga é o público final, antes de entrar de modo geral nela, são empresas, é o governo, e tem nessa questão da pandemia, você tem essa questão no físico e no online, né? Que vem essa nova modalidade que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente tem vendas diretas para o público. Então, por exemplo, eu vou fazer uma formação e vou deixar no site do cachê, o próprio artista entra e paga. Vendas de formas coletivas, né? Como exemplo que eu dei aqui na feira, venda de prestação de serviço, de mentoria, consultoria, ou uma aula de dança para um grupo específico de pessoas com uma características. Vendas de convênio, né? O TEIA tem essa característica, né? Que as empresas mandam seus projetos, fazem um convênio com a secretaria, seja de cultura, seja de trabalho ou outra. Então, aqui tem uma listagem de várias possibilidades para a gente olhar na macrovisão do ano, né? Não necessariamente um mês só, mas que a gente possa ter mais opção do que somente escrever para os editais, né? Então, são possibilidades que a gente pode trazer para cá. Aqui embaixo, no número 17, a gente resgatou muito essa questão do como que era antigamente, né? E que, de repente, a gente até faz até hoje, né? A questão do bingo, a questão da rifa, né? Passar o chapéu. Lógico que tem, às vezes, alguns artistas, já ouvi, né? Mas a gente está se humilhando, a gente está pedindo esmola. Não, é muito característica de algumas áreas, né? Tipo, por exemplo, artista de rua, ele deixa lá o chapéu dele e as pessoas vão estar passando, vão assistir um pouco da arte dele e contribui, né? Então, e isso aqui também não é para todo mundo, é para quem quiser, de repente, acessar essa informação, né? Então, vai muito do perfil do artista, do coletivo, de captar, de transitar para algumas coisas. Então, aqui a gente tem vaquinha virtual, seja de pessoa física, individuais, né? Ou pode ser no financiamento misto com empresas e pessoas. O Pague Quanto Puder é muito interessante. A gente teve uma experiência lá no Espaço Cultural da Banquê que as nossas formações estavam no Pague Quanto Puder e a pessoa que fez a formação não tinha dinheiro na hora. E aí, depois de 3 meses, ela veio contribuir. Ela me chamou e me falou: tá aqui um valor que eu posso contribuir para você hoje,
porque naquela época eu não podia, mas como eu vi o valor, me ajudou muito o processo que a gente vivenciou com você, então tá aqui a minha pequena contribuição. Então, quando o público se identifica com a arte, se identifica com o serviço, ela investe, né? Ela paga, ela tem o prazer de investir, mesmo que for passado um tempo. Então, a importância, de repente, ter as informações de forma de captar, de contribuir, né, de uma forma voluntária, de ter um número da conta. Agora, com essa questão do Pix, ficou muito mais fácil, né? Você consegue, de repente, na live, ou no site, ou na página do Facebook, dar essa opção para quem, de repente, se sentir confortável e puder contribuir com esses valores, né? Então, são formas, efetivamente, de você pensar um pouco a mais para essa questão de captar rendas, para além de ficar preso numa única opção, né? E o que é legal de trazer, aí eu vou tirar um pouco essa tela, porque a gente vai compartilhar isso para quem estiver assistindo nos comentários, né? E a gente, deixa eu fechar aqui. A gente vai disponibilizar para vocês, né? Então, agora tem o último, que não sei se vocês viram, é o Live E-commerce, né? Que é uma nova modalidade que veio do Japão, né? E agora a gente está utilizando, que é você fazer na live a venda de um produto ou de um serviço, onde você vai mostrando, vai pensar num caderno feito artesanalmente. Então, você mostra a capa, você mostra o processo interno, né? Então, mais do que simplesmente ser uma live de troca, você consegue vender e ofertar o seu serviço numa live e-commerce, né? Então, são formas novas, né, que a gente está vivendo e se permitindo, né, também, porque as plataformas de videoconferência já estavam disponíveis, só que a gente, de uma certa forma, não acessava, a gente não imaginava que seria possível, a gente não se atreveu, né, como diz a minha mestre Marlene, lá do Espaço Cultural de Banquê, a gente tem que ter o atrevimento de pensar fora da caixa, né, e acessar essas outras coisas, que de repente a gente poderia estar aproveitando muito mais antes da pandemia, essa questão digital, que de repente a gente estava um pouco mais tímido, né, não tinha tanta certeza que ia dar certo. Alguém quer fazer uma pergunta? Temos um comentário aqui, bem interessante. Verentiene. Sou o Juraci, do TEIA Taipas, parabenizar todos artistas e empreendedores junto a tecnologias das ideias fenomenal, pois a roda já foi construída, só falta as uniões de todos. Grato a todos destes aparelhos, na cultura geral, para alavancar desta união. Alavancou, né, desta união. E é legal o Juraci trazer essa questão da inovação, né? Porque quando a gente fala em inovação, a gente pensa normalmente essa questão de tecnologia, né? E não é só tecnologia, sim, é tecnologia, mas não é só. De repente, a forma que você entrega vou falar de uma outra modalidade, mas tem a ver com a economia criativa. Na hora que você entrega um brigadeiro no formato diferente, num processo diferente de consumir, isso também é tecnologia. Então, a gente desmistificar que tecnologia, de que inovação é só tecnologia, né? Então, ampliar esse conceito para a gente se apropriar um pouquinho mais dessa informação, né? Sim. Temos uma outra pergunta aqui, Verinha. Existe um ponto central onde fico sabendo dos editais disponíveis para o meu setor, que é música? Sim. Existem algumas plataformas que, se você colocar no Google editais, plataforma de editais, eles vão dar algumas sugestões, né? Agora me fugiu o nome, mas eu posso pesquisar e depois mandar para vocês aqui nos comentários, que tem várias, né? Acho que tem uns 4, 5 sites que você coloca aí, não só de cultura, né? Tem de cultura, de economia, de ação social, de ação de meio ambiente. Então, como é que chama? Prosas.
O Prozas Editais, ele tem vários editais de vários segmentos, e também acho que tem uma parte que você coloca o seu projeto no Prozas, e aí as empresas também olham por esses projetos, né? Então, vale a pena dar uma olhada no Prozas, que é super legal, mas existe outros. Dá uma pesquisada no Google, que deve ter mais um pouquinho. Você falando de criatividade, você trouxe o brigadeiro, né? Acho que ontem eu estava no Facebook e tá o tema agora Páscoa, né? Hoje tudo é Páscoa, né? E aí, sabe aquelas petisqueiras? Tem as petisqueiras, eu sigo muito grupos de bolos, ovo de Páscoa, bradeiros, eu sigo muito isso no Facebook, né? E aí hoje elas estão fazendo o quê? Elas estão pegando essa petisqueira, que antes era de amendoim, coisas assim, estão fazendo mini ovos de Páscoa. Então, cada buraquinho da petisqueira, elas colocam 2 mini ovos de Páscoa recheado e no meio elas colocam ganache. Então, assim, né? Elas estão sempre buscando uma criatividade para continuar na geração de renda, né? Eu achei bem interessante. Não, e é perfeito, né? O que de repente é que talvez fica para nós artistas das linguagens, né, de dança, músicas, a gente ainda tem algumas coisas que a gente está um pouco mais presa, né? Então é justamente isso, a gente experimentar coisas novas, né? Então formatos novos para a gente ir testando, a gente vai saber se testando, né? E é muito legal, porque quando a gente pensa nessas questões que a gente faz de teste, a gente sempre está em rede, né? É importante a gente sempre estar em rede, porque um vai fortalecendo o outro, vai compactando o outro, e o legal mais de pessoas também é a mistura de linguagens, né? Que a gente vai se fortalecendo e fazendo essas novas experiências, né? Então é super importante mesmo. Sim, legal, muito bom. Aí é assim, falar é bastante fácil, né? Eu acho que tanto empreender, né, efetivamente, quanto viver da arte, ser artista hoje não é uma ação fácil, né? Mas é possível. A gente sabe que tem bastante trabalho, a gente, principalmente agora, está vindo muita formação, muito conteúdo. E aí o que a gente traz no cachê é, de repente, uma provocação da gente tentar fazer isso na prática, né? Porque como artista, o pequeno empreendedor é ele que faz tudo, é ele que vende, é ele que faz a divulgação, é ele que faz o relacionamento com o público, ele que manda proposta para o edital, para a Secretaria de Cultura. Então, como é que a gente organiza essa gestão no fazer do dia a dia, né? Então, quando a gente pesquisou as dores junto com os artistas, o grande lance era isso, né? Porque se a gente comparar em termos de valores de mercado, se eu fizer uma apresentação, lógico que não é todo mundo que vende todo mês, né? E também não é todo mês que você vende para o Sesc, mas assim, se eu fizer uma proposta para o Sesc, de repente o valor de um cachê que eu faço para lá é muito, pode ser não, ele é superior, de repente, a um trabalho que, de repente, um trabalho mais de comercial, vai ser, porque, como vou falar de mim, eu já cheguei a trabalhar no caixa de um restaurante, já fui garçonete, então o valor que eu recebia nesse dia de trabalho no restaurante era, tipo, R$50 ou R$30, de repente, do valor, dependendo do humor do dono, né, que também tem essa, porque se julga muito superior e aí acaba sacaneando os funcionários. Então, assim, a questão é, como é que eu pago as minhas contas? Se eu vou fazer uma apresentação no Sesc ou para qualquer outra opção de contratação, como é que eu vou pagar minhas contas mensais se, de repente, esse processo de entrada de dinheiro é a cada 3 meses? Então, como é que eu me organizo financeiramente para pagar as minhas contas mensais, sendo que meu pagamento é flutuante, né? Então, a importância de pensar nessa questão da autogestão é muito importante, porque a gente até consegue, quando a gente ganha um projeto, quando a gente faz uma venda, tem um processo, a gente tem o dinheiro, mas e aí a conta que estava lá atrás, né? E aí entra essa questão de limpar, tá com o nome sujo, limpar e acessar outras formas de captação de recurso, né? Sim, eu tenho, assim, eu também sou empreendedora, né? Faço geladinhos gourmet. E, assim, tinha dia que eu vendia bastante, né?
tinha dia que eu já não vendia, já me preocupava, nossa, o que está acontecendo, né? E querendo ou não, é sempre aquele trabalho de formiguinha, assim, que você fazer, você publicar, sempre estar correndo atrás dos clientes, assim, o passo mais difícil é esse captar, né, os clientes, né? Assim, porque por ser um produto comestível, sempre tem algumas pessoas não gostam, tem aquele feedback negativo ou positivo, e aí eu sempre fico nessa questão também. Aí sempre está criando sabores novos, porque assim, eu tenho 3 sabores, mas aqueles 3 sabores a pessoa já acostumou, já não quer mais. Então é a criação, né? Criar, trazer novos sabores para poder continuar mantendo os meus clientes, né? Sim. E aí desculpa. E aí é muito, muito importante a gente trocar essa coisa do cliente, porque, por exemplo, quando veio a pandemia, os restaurantes tiveram a única opção de fazer pelo delivery, assim, não como única, mas a principal. E aí foi muito importante, foi muito interessante pensar que os próprios restaurantes não tinham os dados dos seus clientes cadastrados. Era uma coisa de atendimento ali, papapá, né? E aí você se viu preso na questão do delivery, porque aí o cliente entra no delivery, faz o pedido e você entrega via delivery. Então, assim, olha a importância da gente ter os contatos dos nossos clientes, do nosso público que acessa a nossa cultura, nosso espetáculo, ali na mão, porque se de repente parte dos restaurantes tivesse esse número, esses contatos relacionados, talvez ele ficaria mais em conta de, ao invés de pagar por um delivery, manter um funcionário ou uma cooperativa, sei lá, de motoboys, que fosse entregar diretamente, né? Então, olha a importância da gente se organizar nesse processo, né? E muito uma aventura. Temos um comentário aqui da Marisa. Sempre ouvi sobre a dificuldade que é ser artista no Brasil, mas vai muito além. O produto é imaterial, portanto, difícil do investidor se envolver, entre outras coisas, como preconceito. E acho que, além da questão do preconceito, acho que é a falta de a gente precisa reeducar a sociedade, olhar para a gente como profissional que nós somos, né? Porque culturalmente, quando a gente pensa em dificuldade financeira, a primeira coisa que a gente corta é o lazer, é o divertimento, porque tem outras prioridades, e é fato, né? Quando a gente pensa, veio a pandemia, a gente vamos pagar entre consumir uma arte e ter uma cesta básica para comer e pagar o aluguel, lógico que em termos de prioridade, comida e aluguel é a primeira coisa que entrar. Então, a gente precisa, de repente, trabalhar uma reeducação com a sociedade, de como olhar a cultura, o entretenimento e o lazer como qualidade de vida, né? Porque quando a gente olhar dessa forma, que a gente fica mais criativo, a gente se relaciona melhor com a sociedade, em termos de depressão e saúde mental, a gente está mais fortalecido. Quando a gente olhar a cultura como qualidade de vida, a gente vai dar mais valor e aí não vai ficar no último item. Pode, de repente, ficar entre transporte, o aluguel não, mas, sabe, ele vai subir a lista de prioridade, né? Eu brinco que meu sonho vai ser, tipo, quando a gente vai fazer na compra do mês, né? Pegou o salário, compra do mês, peraí. Não, eu tenho que guardar pelo menos R$100, R$50, R$30 para vir um espetáculo, comprar um livro ou comprar uma bolsa que eu vi de um artesão, né? Então, ainda é um processo de reeducação, né? Eu sou muito esperançosa com isso e aí é um convite para todo mundo que está assistindo, como é que numa ação pequenininha a gente possa fazer isso. Hoje eu abri a live fazendo minha autodescrição, né? Então, não precisa ser uma coisa mirabolante, mas como que, de repente, numa pequena açãozinha, a gente impacta e vai impactando e faz um efeito de cadeia, né? A gente vai impactando todo quem está em torno e todos os ecossistemas que a gente vai circulando. Sim, Vera, é muito bom, perfeito. É que assim, você estava falando, tem um comentário da Denise,
O novo, ele é sempre um desafio. E quando dá certo, a gente fica super feliz, não é verdade? Sim. Quando a gente começa a fazer uma coisa e vai para frente, é aquela felicidade, né? Não, e acho que a gente começou a falar e eu acabei mudando o assunto, né? Acho que é importante a gente falar que ser empreendedor não é fácil, ser artista não é fácil. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica desse processo. Quando eu vejo os comerciais da TV, eu falei assim, o empreendedorismo fez isso, deu certo, mas ninguém conta os perrengues que a gente vai contando, vai passando, né? Que deu errado, que saiu errado, que a gente se enganou, né? Então, acho que para quem está empreendendo, quem está fazendo os seus processos artísticos aí, falar sobre isso é importante também, né? Porque senão a gente fica aquela coisa, o outro consegue e eu não, né? Então, o problema sou eu, né? Então, sim, é difícil, mas a gente tem uma das camisetas que a gente tem, essa segunda série, né? O Orgulho de Ser. A primeira é vida de artista, são frases que a gente fala ou escuta. E aí uma delas é, você viu o edital que está aberto? Porque eu sempre falo nas lives, porque se a gente comparar com outros mercados, outros grupos de trabalhadores, essas informações não passariam num grupo de WhatsApp. Nós, os criativos, da cultura, economia criativa, a gente, mesmo que a gente, de fato, a gente é concorrente, a gente trabalha muito em rede, né? Então, essas informações circulam, né? Então, já é uma característica muito forte nossa. Então, é muito interessante isso. Aquilo que você trouxe do comercial, né? Vem até a questão de acreditar, né? Que está passando agora direto no comercial na Globo, é da moça que veio a pandemia, se viu sem coisas para fazer e abriu uma própria empresa, que elas fazem, acho que começou com bonecas, né? Naninhas para crianças, né? E hoje a mãe dela já é uma sócia dela. Por quê? No começo, acho que a mãe dela meio que não acreditou, né? E viu que o negócio assim foi para frente e entrou até como sócia dela hoje, né? Eu estou passando muito sobre empreendedorismo na Globo hoje, estou vendo bastante. Sim. Não, e a gente está no processo de fazer o lançamento da camiseta da série, né? E a primeira é o Orgulho de Ser Artista. E a gente apanhou pelo menos umas 3 semanas para definir que plataforma a gente ia vender. Porque se a gente vai no Mercado Livre, né, e isso também, a gente não vê muito essa informação, né? Se a gente vai no Mercado Livre, vamos colocar lá, mas a política do Mercado Livre, se você colocar, de repente, se alguém tiver essa informação e eu estiver falando bobrinha, me corrija, por favor. Você tem um prazo de 24 horas para postar. Então, se eu vou fazer uma camiseta mais artesanal, que eu vou fazer encomenda, eu não tenho estoque, eu tenho que fazer o pedido, fazer a camiseta e aí eu vou vender. O processo de ligando para o meu fornecedor e pedindo para ele demora 2, 3 dias para fazer a tela, para fazer a prensagem e ele me entregar. Então, no Mercado Livre, de repente, esse perfil de produto não vai ser bom não vai casar. Então, e a gente levantou, ficou estudando várias plataformas para pensar que plataforma seria melhor a gente colocar para vender, né? Então, é isso, né? Essas informações, assim, não chegam de uma certa forma tão fragmentada, né? Mas, assim, a informação está aí também. A gente teve que ligar, teve que entrar no site, tem que fazer pesquisa, né? Então, essa geração de trabalho e demanda que a gente está falando que dá um trabalhinho, mas tem resultado, né? Nada assim, né? Eu achei, pronto, joguei e pronto, sucesso, né? Sim. Tudo tem aquela coisa vindo lá de trás, né? Colocando o seu bloquinho, né? Tudo, colocando o seu bloquinho de pouco em pouco, você conquista, né? Sim. É tudo através de conquistas. E a gente fala muito que é o momento de casa arrumada, né? Por exemplo, principalmente pensando nos editais, o que a gente sempre vê é que, como o artista sempre está fazendo muitas coisas, ele consegue olhar para o edital que está fechando uma semana antes dele fechar. E tem só na parte burocrática, tem um monte de documentos que você precisa apresentar. Se você não tiver, de uma certa forma, esses documentos, você pode estar com o projeto amarradinho, mas você vai morrer na praia porque os documentos não estão prontos, né? Então, como é que a gente se organiza antes para ter esse processo, para não perder a oportunidade de concorrer por causa de falta de documento, né? Sim.
Temos um comentário aqui da Denise. Esse processo de produção para o pequeno é bem complicado, desde a compra do material até a venda, por conta de ser produtos únicos. Se for personalizado, sim. O que também há uma possibilidade, que foi uma das coisas que a gente colocou na lista, é de a gente fazer coletivamente, né? Então, se é um grupo de artistas da dança que tem uma recorrência de espetáculo, né? Ou mesmo na live, de repente se juntam, compram um equipamento bom e vão fazendo a mescla nessa questão da. Se a gente tem um grupo de artesãos que fazem bonecas e precisa comprar uma quantidade maior de tecido que vai sair mais em conta, de repente, né, fragmenta o valor e fica um pouquinho mais barato para todo mundo. Então, assim, são várias formas que a gente tem que olhar para aquela lista, de repente, de pensar como é que a gente se articula para a gente acessar melhor esses processos, né? É verdade. Um ajudando o outro, né? Seria assim. Sim. Para não ficar tão pesado só de um lado. Legal, Karina. Muito bom. E é um processo que a gente vai se organizando, né? Então, é um ponto de equilíbrio, né? Hoje a gente está vivendo um processo de pandemia, cada um está vivendo na sua casa, né? Então, como é que a gente se organiza? A gente falou da questão do dinheiro, né? Então, uma coisa é quanto que eu preciso ganhar mensalmente para pagar as minhas contas, né? E quanto que é o meu processo criativo. Porque quando vem essa questão que você falou, né? De você, de repente, precisar vender mais, que de repente tem a baixa, a gente costuma provocar e fazer o artista, de repente, pensar quanto que ele precisa ganhar por ano. Pensa como que a gente é um vendedor de sorvete. Né? O vendedor de sorvete, ele não vende todo final de semana, né? Então, ele, de repente, vai vender no final de semana, no feriado, na temporada de calor, mas ele tem que pagar as contas mensalmente, né? Então, se a gente pensar no quanto que eu preciso ganhar por ano, e efetivamente, se eu preciso ganhar por ano 50 mil, e eu vendo só 3 vezes por ano, então, como é que eu faço essa conta, né? Porque aí os 3 meses tem que pagar os 12. Então, a gente, de repente, pensar em outras formas, a gente calcular esse valor separado, uma coisa é pessoal, outra coisa é do processo criativo, para poder desmembrar o que eles falam sempre, né? Não mistura conta pessoal com conta jurídica. E é isso, não mistura conta de gestão financeira pessoal com a gestão do processo criativo do artista, né? Então, mas é um processo que a gente está aprendendo, está amadurecendo agora, buscar um pouco mais de informação. A gente vê Maior de Sampa com vários temas, né, de financeiro, de gestão, de formas de dicas de como vender, né, processos de fortalecimento na escrita de projetos, de fazer campanha de vaquinha virtual, né? Então, buscar essas informações e o famoso que a gente fala aqui internamente no cachê, que é o BBC, colocar o bumbum na cadeira e fazer, né? Ah, sim. Verinha, estamos caminhando já para o final da nossa live, né? Fala mais um pouco sobre o cachê gestão, qual é o nicho que vocês atuam, em geral, ou tem algum, o nicho que vocês atuam em geral, se tem algo específico. Melhor. O cachê, ele vem com essa proposta, a gente tem o atrevimento de pensar, de fragmentar essas informações, que de repente o artista não se enxerga. A gente tem todas as atividades que a gente faz esse questionamento para ele. Normalmente ele não se enxerga como empreendedor, né? Mesmo tendo MEI, porque na visão dos artistas e dos criativos, eles acham que, quando a gente pergunta como é a figura física de um artista, de um empreendedor, e sempre é o cara que está no gravata da Paulista, ou o cara que domina todas as áreas de conhecimento. E não, né? E a outra informação para ser empreendedor, eu preciso ter CNPJ aberto? Não, também não. Então, a primeira coisa é a gente fragmentar essas informações para ele se enxergar como, de repente, um artista, se enxergar como um empreendedor. E de que forma, de repente, essas informações que a gente acaba
que está aí no mercado façam sentido para a gente, não? Então, o cachê faz essa ponte de traduzir ou de fazer uma coisa mais fragmentada desse assunto, né? E a gente tem um perfil muito de querer colocar a mão na massa, porque é isso, o artista, assim como o artista, o pequeno empreendedor, ele tem muita coisa para fazer. Então, a proposta é, de repente, fragmentar os macros assuntos de uma forma que ele pegue aquilo lá na mão e uma hora a gente consiga ter uma lista de quanto que eu preciso ganhar por ano para fazer esse cálculo por mês, né? Então, é muito mano na massa mesmo, né? E enquanto ao público, a gente trabalha muito com artistas e criativos, porque na nossa quebrada, quando a gente está no território, vai fazer um evento compartilhado, a menina do brigadeiro vem, a menina da jaca vegetariana, da coxinha vegetariana também vem, a menina que vende os brincos também vem. Então, assim, não dá para falar de somente com os artistas, porque os profissionais da economia criativa são muito próximos da gente, e são parceiros, né? A menina que tem a sua confecção de roupa, ela faz a figurina de um grupo de dança. Então, a gente sempre vai estar trabalhando desses dois perfis. A gente trabalha com um público independente, né, e de território, porque é o território que a gente está mais, mas não necessariamente o território está no centro também, né? A gente tem várias regiões do centro da cidade que tem esse perfil de periferia, né? Então, a gente costuma dizer que são os artistas e os criativos que atuam no centro e nas periferias de São Paulo de forma independente, né? Entendi. Como a gente te encontra? Quais são suas redes sociais? A gente tem o site, caixagestão.com.br, estamos no Facebook, no Instagram, tem os contatos pelos grupos no WhatsApp, né, que a gente está alimentando, e a gente está nesse momento muito de processo de produzir o conteúdo na mão na massa mesmo, para a gente se aproximar e fazer junto, né? As Pretas Bás, lá do Espaço Cultural de Banqueiro, foram contempladas no programa Vai 2, e o Caixagestão, como filho da casa, faz parte desse projeto. Então a gente vai dar uma formação de 4 meses nesse projeto. Então, assim que a gente tiver a informação das inscrições, as datas certinhas, a gente compartilha com vocês, que a gente vai fazer um programa bem mão na massa, bem para a gente aprofundar esses conhecimentos, para a gente trocar sempre. Sim. Então, aqui nos comentários nós deixamos, tá? O seu site, Caixagestão, o Facebook, o Instagram, isso todos aqui nos nossos comentários. Perfeito. Tamo juntos. Tem mais algo para nos apresentar, Verinha? Não, eu só queria agradecer, acho que é uma oportunidade muito legal de estar com vocês novamente, né? A primeira de muitas, né, no TEI Itaquera. A gente... seria bacana a gente fortalecer, o que se vocês tiverem de dúvida e a gente não puder responder agora, manda nos comentários que a gente vai entrando em contato, vai respondendo. E vamos junto, né? Tamo junto. Estamos juntos. Então, eu quero agradecer a sua presença, pela sua live maravilhosa. Pessoal, sim, curta, comenta, compartilha a nossa live, tá? E assim, para quem está assistindo a nossa live, você é um empreendedor que ainda não conhece o nosso espaço de Itaquera, venha nos conhecer, tá? Estamos localizados na rua Carlos Augusto Balman, 851, dentro da subprefeitura de Itaquera. Vamos deixar o link para agendamento, né, na nossa live, nos comentários. Você também pode mandar um oi no nosso WhatsApp, enviando também um link para agendamento. E não se preocupe, pois estamos seguindo todos os protocolos de segurança, tá? Peço que a todos, né, avaliem a nossa live, que é muito importante. Então, eu agradeço a todos. Obrigada, Verinha, de coração. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Beijo para todos. Tchau.